não tenhais medo. Por 3 vezes no Evangelho de hoje, Jesus diz aos seus apóstolos: não tenhais medo. No entanto, com certa frequência, sentimos medo. Você e eu sentimos medo muitas vezes. Quando uma enfermidade grave, então, toca a nossa vida, temos medo da duração da vida terrena. Temos medo de morrer, de uma vida breve. Queremos uma vida longa. Quando passamos um problema financeiro, sobretudo os homens, então temos medo porque toca a qualidade da vida terrena, não a duração, mas a qualidade, algumas comodidades, alguns confortos, algumas questões. Então isso nos abala, nos traz medo, insegurança. E temos medo de tantas outras coisas ainda. Mas Jesus trata de um medo muito específico no Evangelho de hoje. Não é um medo geral, amplo, mas bem pontuado. A desaprovação das pessoas por nossa opção e prática religiosa. Ele diz: não tenhais medo dos homens que podem matar o corpo. No tempo de Jesus, já vemos o próprio Jesus ser perseguido. Depois de Pentecostes, os apóstolos começam a ser perseguidos. E algumas décadas depois, se intensifica muito a perseguição aos cristãos. E essa palavra de Jesus aos apóstolos deve ter, sem dúvida alguma, iluminado eles e a pregação deles para os cristãos. Não tenhais medo dos homens que podem matar o corpo. Esses cristãos, eles eram então motivados, não ao medo, mas há uma resposta ao medo, que é a confiança em Deus. No Brasil, temos liberdade religiosa, mas ainda assim, temos medo. Lembro lá em 2013, na vinda do Papa, na jornada, alguns jovens que vieram da África tinham marcas no corpo, de tortura, de violência, de agressão, por conta justamente de ausência de liberdade religiosa. Alguns pediram para permanecer no Brasil e não voltar para os seus países. Nós não experimentamos nada disso. O que experimentamos no Brasil? Aqui o medo. O medo de falar de Deus. O medo de se apresentar e de viver como cristão. Por quê? Por vergonha. Por vergonha. Para outros assuntos, dizem assim: pago minhas contas, não se mete. Mas parece que quando o assunto é religioso, tem vergonha. Vergonha de falar, vergonha de dar testemunho de fé. O que vão achar de mim se me ver com um terço na mão? O que vão achar de mim se souber que vou ao santuário, faço vigília? Medo, às vezes, aquela visita que chega em casa sem avisar, chega na hora da missa, que a gente está saindo para a missa, e aí fica acanhado e acaba fazendo sala para a visita e perdendo a missa. Se fosse um católico mais seguro, mais convicto, diria: olha, você chegou, não avisou, eu vou para a missa, quer ir comigo? Ah, não quero. Então vá para casa. Depois você volta outro horário, porque agora eu vou para a missa. Né? É simples. Mas temos vergonha. No Brasil, temos medo de falar a verdade. Parece que não pode falar a verdade. Todo mundo muito melindrado. Temos que ter cuidado na forma de falar. Mas é preciso sermos homens e mulheres da verdade, porque somos discípulos daquele que é a verdade.
Não posso falar a verdade, porque senão vou magoar. Ficar magoado. Falar a verdade. Então fica. Depois de magoa de novo. Não pode falar a verdade porque vou evitar um conflito. Essa aqui eu escuto muito. Não é? Não, padre, eu tive que falar uma mentirinha para poder evitar. Nunca uma ação ruim vai trazer um benefício bom. Você tem que assumir a consequência de um pequeno conflito, de um pequeno desencontro. Assuma. Mas não venha com desculpas e adquira um hábito de ser mentiroso e mentirosa. E quando vem para a confissão, tenta atenuar a gravidade do seu comportamento errado. Medo de ter desvantagens. Não pode ser da verdade porque vai ter desvantagens. Não posso assumir práticas cristãs explícitas porque no ambiente profissional, se souber o patrão, então a empresa... Quantas vezes já ouvi isso? Adolescentes e jovens no colégio, na faculdade, colando, dando cola. Porque todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, nós somos cristãos, nós somos católicos. Não somos homens e mulheres da mentira, da falsidade. Não somos e não podemos ser. Não pode ser honesto. Tem medo de ser honesto. Por quê? Porque o contexto em torno é de desonestidade. É um gatinho da água, é um gatinho da luz. É lá uma internet que não pode ir lá no boqueirão. E assim vai. Né? Todo mundo faz. Não somos todo mundo. Temos medo de ser diferente. E é para sermos diferentes. Não é para sermos iguais. Você vem à igreja para encontrar Jesus, para ter a sua vida impactado pela presença de Jesus, para você poder sair da igreja e ser um cristão lá na sociedade, na família, no trabalho, em todos os ambientes de colégio, de faculdade. Mas a gente procura um cristão e não acha na sociedade porque estão agindo igual quem não é cristão. Por muitas vezes não tem diferença no comportamento, e era para ter. Quantas vezes omitimos nossa fé? Omitimos nossa fé deixando de rezar, porque pessoas que estão conosco não rezam. Quantas viagens em grupo, em família, deixou de ir à missa porque outras pessoas não iam. Não rezou um terço porque outras pessoas não rezavam, e a programação, todo mundo junto, e metendo o pé lá e aí não rezou. Participação de programas e atividades indevidas para nós. Tem coisas que não convêm para nós que somos cristãos, que outros tantos vão praticar de forma natural para eles, mas nós somos cristãos. O nosso comportamento tem que ser comportamento de cristão. Não é tanto faz como tanto fez, não. E agimos assim, com as omissões, por conta de pessoas que estão ao nosso lado, familiares, amigos, colega, namorado, namorada, esposo. Parece que nós não conseguimos essa atitude íntegra de manter nosso testemunho independente de quem esteja ao nosso lado. Jesus hoje diz para você, para mim, para todos nós: não tenhais medo. Não tenhais medo. E se você veio tendo medo a sua vida toda, se você veio acumulando situações de omissão, chegou a hora de parar, de ter coragem, de confiar em Deus.
Não tenham medo. Jesus nos pede uma fé pública manifestada na oração. Uma fé pública manifestada nos nossos comportamentos. O teu comportamento precisa apontar para Jesus o tempo todo. Não é para ninguém sair com um banner na rua amanhã, eu sou católico, né? O padre disse que eu tinha que... Mas a tua vida, a tua postura, a tua fala, o conteúdo da tua fala, como você fala, como você publica nas suas redes sociais, a foto do seu Instagram, tudo precisa estar apontando para quem você é. Você é cristão. Jesus nos pede uma fé pública manifestada na caridade, no cuidado, na atenção, no sacrifício pelos irmãos, não no egoísmo. E para isso, é preciso termos uma fé sólida que resista, vez ou outra, a alguma hostilidade do ambiente ou de outras pessoas. O país, no Brasil, temos escutado, última década aí, com muita frequência, o Brasil é laico. Não sei que raio que inventaram esse negócio, porque nós somos religiosos. O Estado pode ser laico, mas nós não somos. O Brasil é composto majoritariamente por cristãos. E os cristãos precisam dar o tom desse país. E não será nos omitindo, nos escondendo, nos acovardando. Cada um na sua área, cada um na sua profissão, cada um no ambiente que Deus te colocou, você precisa impactar esse ambiente com a presença de Jesus. Qual a grande consequência de nos portarmos coerentemente como cristãos no Brasil? Uma indiferença de um, de outro, uma exclusão de um grupo. Você não faz parte desse grupo aqui porque você pensa diferente, tá? Né? Isso acontece. Por vezes uma calúnia, uma difamação. Mas tua fé não resiste a isso? Tua fé não resiste a alguém que trata você com alguma indiferença? Tua fé não resiste a que alguém não te incluir nos programas, nos grupos que está fazendo? Tua fé não resiste a uma calúnia contra você, uma difamação? Às vezes alguém vem, padre, estão falando mal de mim. Eu falei, bem-vinda. Né? Falou mal do padre o tempo inteiro. O padre está sempre levando uma lanhada de um e de outro. E vocês, se não falaram, já concordaram, né? Bem, então, é assim. Vou deixar de ser padre, porque alguns estão criticando, julgando, não compreendendo. A vida segue. Nossa fé tem que resistir. Uma fé viril. Jesus já sabia que ia acontecer isso. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, vai falar do sermão das bem-aventuranças. Não foi uma palavra direcionada aos apóstolos, mas direcionada a uma multidão. E ele no versículo 11 vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Jesus já preparava os cristãos para as perseguições que viriam. Jesus vem preparando você e eu também para situações de perseguição, também para situações desconfortáveis. E vem dizendo, olha, bem-aventurado quando isso acontecer, felizes quando isso acontecer. Não que ninguém fique satisfeito sendo excluído, percebendo uma indiferença, ou escutando mal da sua vida, do seu comportamento. Não que ninguém fica feliz com isso, mas sabe que isso está acontecendo por tua fidelidade a Deus. Isso está acontecendo por teu amor a Deus.
Não por nada errado que você tenha praticado. Daí deve vir nossa alegria. O meu amor a Deus está incomodando outras pessoas. O meu comportamento esforçado por ser íntegro, honesto, justo, está incomodando. Será grande a vossa alegria no céu, diz o versículo. Na terra, vamos sofrer com isso, mas sabendo que estamos ganhando pontos para a eternidade, que nossa fé está sendo testada, provada, e nós estamos vencendo o combate. Quer uma fé sem combate? Quer uma fé sem nenhum tipo de teste, de prova? Não existe. A tua fidelidade vai ser testada, a tua fidelidade, o teu amor a Deus vai ser testado. E é preciso mantermos firmeza. Jesus disse hoje: nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Mesmo quando vierem nos caluniar, vierem a dizer mal sobre nós, uma hora isso vem à tona. Uma hora a verdade vai se apresentar e aqueles caluniadores vão ser percebidos. Essa é a justiça de Deus. Só uma realidade temos que ter medo. É preciso, diz o texto de hoje, temei aquele que pode matar a alma e o corpo no inferno. Só uma coisa deveríamos temer, é perder o céu. Mas curioso, que isso parece que o povo não teme. A igreja não está lotada, deve ter umas 500 pessoas. Não deve ter 250 partículas para consagrar. Porque metade não vai comungar. Toda missa é isso. Uma pessoa ou outra tem um impedimento. E não é não querer, não é... Mas a maioria não comunga por falta de esforço. Não comunga porque não está trilhando um caminho de conversão. Não comunga porque não está temendo viver distante de Deus. Não está comungando porque está relativizando a gravidade do pecado. Veja, metade da comunidade não comunga. Temei aquele que pode matar a alma e o corpo no inferno. É preciso temer, negar Deus, com as nossas omissões, com a nossa falta de coragem para poder falar dele, comunicar o seu amor. É preciso temer a hipocrisia de uma vida dissimulada, de vir à igreja e depois não conseguir ser cristão lá fora, de vir para a igreja e na igreja se apresentar como piedoso, como bom cristão, e lá fora não ter diferença nenhuma para um pagão. Isso temos que temer. Estarmos na igreja e não trilharmos um caminho de conversão. Pessoas que estão aqui anos na igreja e não muda de vida, e não dá passos de vida nova. Não tenhamos medo de perder prestígio humano. Há pessoas que parece que se preocupam muito com o que o outro pensa. Vivem em função do que o outro pensa. Não vamos agradar sempre. Não dá para vivermos em busca de prestígio humano. Vamos agradar alguns e deixar alguns outros descontentes. É assim a vida. E temos que ter maturidade para administrar isso. Tem uma parcela que não é muito lá satisfeita com o padre. Eu sei o quanto de dedicação tem. Ontem
5 da manhã estava fazendo a homilia de hoje, para ir para a obra às 6 horas da manhã. Voltei da obra 3:30 da tarde, para a missa das 5. Voltei para a obra depois da missa das 5. E vim para a vigília, fiquei até 3:15 da manhã, e depois estava aqui para a missa das 8, e agora a missa das 10, e depois almoço, e depois atividade à tarde, e depois missa da noite, e eu vou conseguir ter uma noite de sono, depois de 36 horas. Deus sabe o tamanho da entrega e do esforço, mas não é para mérito humano, e não é para buscar aqui também prestígio humano. É a minha vida diante de Deus, é a minha entrega diante de Deus. E o empenho de ter um exercício do ministério livre de aprovação humana. Quero fazer o melhor e quero tentar alcançar o máximo de pessoas para Deus, mas despreocupados de agradar ou não agradar. Porque quando dizemos sim, agradamos, e quando dissemos não, desagradamos. E vamos dizer, ora sim e ora não. Olha, é preciso não ter medo de perder falsas amizades. Parece que tem amizade, entre aspas, né? Que nós não podemos explicitamente nos posicionarmos como católicos. Ficamos com medo de perder. Gente, se você tem um relacionamento de amizade com alguém que não aceita a tua profissão religiosa, então essa relação não deve nem continuar. E o mesmo serve também para namoro, para noivado e até para casamento, porque o mandamento diz, ame primeiro a Deus. Nos falta coragem. Olha o que Jesus disse no versículo 33. Atenção. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tenha medo, tenha temor de você negar Deus com a tua vida e com o teu comportamento. Como cristãos, o que somos, o que pensamos, o que fazemos, não pode ser algo escondido. Mas nossa vida é para ser uma vida de testemunho. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. O Senhor nos chama a um testemunho público e corajoso de fé. Não crie compartimentos na tua vida. A fé precisa iluminar toda a tua vida. Jesus disse ainda, uma lâmpada colocada no alto, para poder iluminar. Aquela experiência da falta de luz e a lâmpadazinha lá na quinazinha da geladeira. Para iluminar, assim é preciso que seja a tua vida de cristão. Não escondido, não uma luz embaixo da cama, não um sal que não dá sabor. Somos chamados a iluminar a sociedade, a dar o sabor à sociedade. Você é a presença de Jesus aonde você está, aonde você trabalha, estuda e convive. Quantas pessoas deixaram ser convertidas porque tua lâmpada está apagada? Quantas pessoas deixaram de encontrar Deus e o amor de Deus porque você não dá mais sabor? O teu sal já está insosso. O Senhor nos chama a esse testemunho público e corajoso. E Ele, por meio do profeta Jeremias, disse,
O Senhor está ao nosso lado como forte guerreiro. Nós não estamos só. Deus vem acompanhar e capacitar e fortalecer todo homem e mulher que se empenha na fidelidade para com Deus. Vai ser difícil, mas nós não estamos só. Ele nos capacita. Deus estará sempre conosco. Então não tenhamos medo. Coloquemos nele toda a nossa confiança. Mas não há dúvidas que o Senhor espera de você e de mim um testemunho público e corajoso de fé. Tomara que Deus possa olhar para você e dizer: eu posso contar com esse meu filho, eu posso contar com essa minha filha. Ali eu tenho homens e mulheres que me amam de verdade. Ali eu tenho homens e mulheres que dão testemunho de mim, na família, no trabalho, no colégio. Deus quer contar com o seu testemunho, porque o seu testemunho é uma resposta de amor ao Deus que te amou primeiro. Assim seja.